Pensando no confronto deste final de semana contra a Ponte Preta, o Guarani ganhou duas novidades na tarde desta quarta-feira. Alan Santos e Bruno Mendes, que estavam no departamento médico, foram liberados para as atividades com bola no último treino da equipe. O zagueiro, que foi desfalque nas duas últimas rodadas, e o atacante, que ficou de fora do duelo contra o Sampaio Corrêa, ainda aguardam o aval médico para saber se vão ou não ficar à disposição de Bruno Pivetti para o derby do final de semana. A gente está se preparando da melhor forma possível, com bastante humildade, pé no chão. A gente tem que entrar com sangue, dando o nosso melhor para a gente poder sair com a vitória no clássico de domingo. Derek, um dos artilheiros da competição, foi o substituto do camisa 9 na última rodada. Autor de um dos gols, o atacante também comentou sobre a força de todo o elenco, independente de titularidade ou não. O nosso grupo é um elenco muito forte, né? Tanto os 11 que inicia, tanto que o reserva acabam entrando e dando o seu melhor. E eu sou a prova viva disso, pude entrar nos jogos e correspondido e tido a oportunidade de entrar titular. E todos do elenco estão bem fisicamente, tecnicamente, e todos que estão entrando estão dando o seu melhor para ajudar o Guarani. No Moisés Lucarelli, o Guarani busca quebrar uma invencibilidade da macaca que dura quase 14 anos. Isso porque, jogando dentro do Majestoso, a Ponte Preta não perde para o Bugre desde junho de 2009. Para o confronto, o técnico Bruno Pivetti quer contar com a boa fase da equipe alviverde para conquistar os 3 pontos e se manter perto dos líderes da competição. Nas 6 primeiras partidas, o Guarani venceu 4 confrontos, mas apenas um fora de casa. Realmente temos uma semana que vamos investir muito nos ajustes táticos que precisamos fazer. Sabemos a responsabilidade que temos, vamos disputar um dos maiores clássicos aqui do futebol brasileiro, eu conheço bem, né? Sei que a cidade inteira muda, o nível de tensão se eleva em ambos os lados, né, em semana de derby, mas é manter os jogadores focados, tranquilos, para que nós possamos fazer uma grande partida no próximo jogo e, consequentemente, assim, que nós possamos batalhar e muito pelos 3 pontos. E antes do duelo contra a Ponte Preta, o Guarani vai realizar um treino aberto para o torcedor bugrino poder acompanhar de perto os ajustes finais de Bruno Pivetti. Na manhã de sábado, o Brinco de Ouro vai estar aberto a partir das 10h45 da manhã para toda a torcida alviverde. Guarani e Ponte Preta se enfrentam no Moisés Lucarelli no próximo domingo, às 6 horas. Vamos debater o Guarani para o confronto 205 do derby campineiro. Bruno Pivetti é bugrino, torcedor do Guarani, e tem provavelmente na sua memória jogos, derbys, quando o pai dele levava ele para o estádio. Aliás, primeiro jogo que o Guarani ganhou no estádio Brinco de Ouro, ele foi lá no setor, no local onde o pai dele sentava, nas arquibancadas, né? Ele dentro do campo, né? Foi lá para olhar exatamente no local lá onde o pai dele sentava quando ia no estádio assistir o jogo. O fato dele ser bugrino aumenta ou diminui a responsabilidade do treinador? Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, né, Batista? Nada a ver, né? Nada a ver. A responsabilidade é a mesma. É claro que é legal demais, né? Para a história do cara, né? Tá defendendo o seu time de coração num clássico tão importante, com o seu maior arquirrival. Então, assim, mas a responsabilidade, na minha opinião, é a mesma. CH. Não tem nem mais para lá, nem mais para cá. A responsabilidade é aquela e ponto final. Todas essas crenças, e são muito importantes, porque para ele significa muito. Mas isso é uma coisa só para ele, né? Uma coisa muito, muito pessoal, que ele tem que preservar, assim, tem que valorizar muito. Acho muito legal isso. Não é? Mas não dá para transportar, nem a história do jogo dá para transportar para esse momento, né? O momento é diferente, os times têm jogadores diferentes, a situação estrutural dos 2 times também é diferente, se melhor ou pior, dá para discutir. Eu acho que não, Batista. Objetivamente não dá para colocar mais responsabilidade no treinador por fato dele ser torcedor do Guarani. Eu fiz a pergunta da Ponte e também vou fazer a pergunta do Guarani, né?
para saber de vocês se vocês acreditam em alguma grande novidade por parte do Guarani para o Derby 205. O Alan Santos está voltando, né? Está voltando. Está voltando. Então, aí ele provavelmente vai jogar na defesa ao lado do Lucão e ele traz o Alvarinho para jogar. Mas isso não é novidade. Não, eu sei, então, por isso. Mas assim, até então, né, ele vem jogando com o Alvarinho na defesa e Matheus Barbosa e o Anderson. Não é isso? E Regis. Fazendo novidade seria se ele voltar com o Alan Santos e manter o Alvarinho. Fazer ali um tripé de zagueiros. Não, o Alvarinho vai de volante. Só adiantar o Alvarinho para frente. Aí agora a gente tem que ver quem que vai sair do time. O Anderson está voltando. Vai voltar como titular? Ele vai manter o Matheus Barbosa? O Matheus Bueno... O que você faria? Eu tiraria o Matheus Barbosa e colocaria o Alvarinho. Simples assim. Alvarinho e o Anderson. Tanto é que, quando o Alan Santos estava ainda em condições, o Alvarinho ganhou a posição do Matheus. Não sei se vocês se lembram. Aí ele jogava o Anderson e o Alvarinho. E o perdeu o jogo. Hein? Ganhou a posição e perdeu o jogo. Perdeu o jogo? Não foi o jogo contra o Ceará que o Alvarinho jogou? Não é que ele perdeu o jogo? Claro que foi, Batista. Ele perdeu os outros dois. Ele perdeu, que aí ele teve que improvisar o Alvarinho lá em Chapecó, que foi onde ele perdeu. Perdeu a invencibilidade lá. Que ele teve. Ah, não, desculpe, contra o Juventude. Não foi em Chapecó, foi contra o Juventude em Caxias. Não, que ele coloca... Contra o Juventude foi quando o Alan Santos machucou. Aí ele colocou o Alvarinho. Então, ele colocou o Alvarinho lá contra o Ceará, Batista. Que o Alvarinho ganhou a posição, foi lá. E aí ele vem, aí o Alan Santos machuca, ele traz o Alvarinho para jogar de zagueiro. Então, assim, eu manteria o Alvarinho de volante ao lado do Anderson, Regis. E outro detalhe, mesmo com a volta do Bruno Mendes, e eu quero dizer aqui, ontem eu recebi algumas críticas, pô, você tá cornetando o Bruno Mendes, que isso, o cara tem uma puta história, eu sei disso. Tem uma baita de uma história no Guarani, é um baita de um jogador, mas eu quero dizer o seguinte, hoje ele não está no momento legal. É só dar sequência, né? Tenta recuperar o jogador. Na minha opinião, é físico o problema do Bruno. Né? A hora que ele tiver 100%, ele vai ajudar muito o Guarani. Mas, para mim, nesse momento, o Derek vive o melhor momento. Então, deixa o Derek como titular e o Bruno vai trabalhando ele para que ele consiga adquirir a melhor forma. E aí você vai poder contar com um baita de um atleta. Então, nada de perseguição, longe disso. Pelo amor de Deus, respeito demais o Bruno e tenho certeza que a hora que ele tiver 100%, ele vai ajudar demais o Guarani. E para você, CH, acredita em alguma grande novidade no Guarani para o Derby? Em termos de peça, não. Acho que voltarão os titulares. O Anderson volta para o lugar do Bueno no meio campo. Não tem maiores segredos, é isso que ele vai fazer. E não dá, na minha opinião, não dá para discutir muito. Tem que jogar esse no lugar daquele, o trabalho está no começo ainda. Então ele vai seguir a linha da simplicidade, vai voltar o Alan Santos na zaga, se for o caso, se ele tiver condições, ok? Volta o Anderson no meio campo e o restante vai jogar o Derek lá na frente. Eu não acredito que o Bruno Mendes reúna condições para o jogo do final de semana. Se ele está certo ou não, o jogo vai dizer, mas eu faria dessa maneira. Eu faria. Não é? Vejo que na última partida o que ele fez no gol. Pegou o horário, estava super bem, saiu o Tony por contusão, era titular no momento que machucou, ele retornou o titular. Vai retornar o Alan Santos e vai retornar o Anderson no meio campo bugrino. E eu acho que esse é o caminho. E o Gleger estava correto, o Alvarinho realmente estava no jogo contra o Ceará. Obrigado. E no jogo contra o Juventude, o Alvarinho estava como volante. E aí foi recuado para zagueiro quando machucou o Alan Santos. Foi exatamente isso que eu disse. E aí entrou o Matheus Barbosa, né, que estava no banco de reservas porque tinha perdido a posição justamente pelo Ivan Alvarinho. Boa. O Guarani vai fazer um treino mais ou menos no mesmo horário que a Ponte vai fazer, o chamado treino aberto. Aliás, é o seguinte, os dois clubes estão fazendo treino aberto. Entrada gratuita, não paga nada. Por que eles não fazem o seguinte? Pede para o torcedor que comparecer levar um agasalho, porque vai entrar agora um período muito frio e muitas pessoas, as pessoas mais necessitadas, que menos têm condição,
e que vão sofrer uma barbaridade. Tem várias entidades que cuidam desse negócio. Então, Guarani e Ponte e Guarani poderiam colaborar com a campanha do agasalho e pedir para que os torcedores levassem lá no treino aberto um agasalho. Apenas uma ideia, né? Não sei se pensaram nisso, mas ambos os clubes divulgaram através das suas assessorias que não há nenhum tipo de cobrança, é entrada gratuita para assistir o treino aberto. 10h45 é o horário do Guarani. Pode dar problema isso daí, os dois. O estádio tem o quê? 600 metros, né? 700, né? 700 metros, 800 metros, sei lá. São muito próximos. E aí os dois treinando com portões abertos, com a presença da torcida. Pode dar algum problema ou é tranquilo? Tomara que não, né? Tomara que não, pô. E hoje, no mundo como a gente está hoje, pô, vamos ter tranquilidade, calma. Vai lá prestigiar o seu time, incentivar. Eu acho legal essa atitude. Eu, como ex-atleta, adorava isso. Antes de um jogo importante, a torcida tá lá no campo, incentivando, batendo papo, se abraçando. É muito legal isso. Parabéns às duas torcidas e eu só espero que o torcedor se comporte, né? Cada um na sua, gente, né? Lá o pessoal lá no Majestoso, o pessoal lá no Brinco de Ouro, tá tudo certo, vai lá, leva fluidos positivos para os atletas. Eu acho que é isso que está precisando e nada de violência. É isso que eu espero. Sem pretensão nenhuma, mas é bom ficar alerta. Então, atenção autoridades. Prenúncio, como gosta de falar o Gleger, de confusão. Infelizmente eu estou falando isso. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Esse é o fato. Mesmo horário, um muito próximo do outro, né? A torcida do Guarani não vai poder estar no campo no domingo. Então, autoridades, atenção. Prenúncio de confusão. Quero estar errado, mas é bom tomar cuidado.